Bom dia a todos, eu me chamo Andressa e vou falar sobre o uso de gases na conservação de alimentos. A vida útil dos alimentos vai depender de alguns fatores, como por exemplo, da condição em que aquele alimento é exposto, da qualidade da matéria-prima de que é feito aquele alimento e também da embalagem em que aquele alimento será acondicionado. E uma das formas de retardarmos o crescimento microbiano e a deteriorização no alimento é através da utilização de gases. E esses gases, eles têm a finalidade de aumentar a vida de prateleira, diminuir as perdas causadas pela deteriorização e facilitar também a comercialização de diferentes produtos. Então, alguns gases são aplicados na embalagem para melhorar a conservação dos alimentos. E os gases que atuam nesse sentido são o nitrogênio, o N2, o dióxido de carbono, CO2, e o oxigênio, O2. Vou explicar um pouquinho da finalidade desses gases nas embalagens para a conservação do alimento. O dióxido de carbono, CO2. O CO2 ele é considerado como o principal elemento das embalagens, porque ele é capaz de inibir o crescimento de bactérias e fungos, e o seu modo de ação vai depender da dissolução do gás no produto embalado. O CO2 também ele inibe a atividade microbiana em função da redução do pH, devido à dissolução do CO2 no meio, e essa dissolução causa alterações na permeabilidade celular bacteriana e a inibição enzimática, e assim diminui o crescimento dos micro-organismos. O nitrogênio, o N2, ele é um gás inerte e inodoro, e ele é pouco solúvel em água e gorduras, e ele não possui nenhuma propriedade bactericida ou fungicida quando comparado ao dióxido de carbono. O N2 ele é utilizado então nas embalagens para substituir o oxigênio, porque ele inibe a oxidação e o crescimento dos micro-organismos aeróbios. O oxigênio ele é o responsável pela deteriorização e oxidação dos alimentos. Então, as embalagens elas devem conter o mínimo possível de oxigênio, porque assim será possível retardar o crescimento microbiano aeróbico, que são aqueles micro-organismos que crescem ali na presença de oxigênio, e reduzir o nível de oxidação. Só que, porém, há algumas exceções, como por exemplo no caso da carne vermelha, no qual o oxigênio ali na carne, ele ajuda a manter a forma oxigenada da mioglobina, que é a responsável pela essa cor característica da carne, que é a cor avermelhada. E também, no caso de frutas e legumes, que faz necessário uma quantidade mínima de O2 para poder garantir o processo respiratório ali das frutas e dos legumes. Então, a escolha dos gases ou da mistura de gases que vão ser utilizadas ela é influenciada pela microbiota capaz de crescer ali no produto, e também pela sensibilidade do produto ao oxigênio e ao CO2, o dióxido de carbono, e pela estabilidade da cor desejada. Então, nós temos alguns gases também que são utilizados aí para o transporte de alimentos, que vai estar conservando ali o alimento durante o transporte. E o gás que é utilizado nesse processo é o CO2. Então, o controle da temperatura durante o transporte, ele é um fator muito importante para a manutenção da qualidade dos produtos que serão transportados e, consequentemente, proporciona uma segurança do consumidor final. E essa segurança, ela é garantida então pelo CO2, que é o gás responsável por realizar essa conservação dos alimentos. E o CO2, ele é utilizado para conservar os alimentos no transporte, durante o transporte,
ele é utilizado através de gelo seco ou neve carbônica. Então, falando aí um pouquinho do gelo seco. O gelo seco, ele é o gás carbônico solidificado ao ser resfriado a uma temperatura inferior a menos 78 graus Celsius. O consumo de gelo seco, ele é calculado em função da temperatura desejada na carga e do tempo de transporte, e também do tipo de isolamento do baú de carga. Então, a neve carbônica, ele é o gelo seco, né? É o gás ali na forma sólida, só que porém ele ainda não está comprimido. Então, a quantidade de neve a ser utilizada está em função da temperatura desejada também, do tempo de transporte e do armazenamento, e também da especificação de isolamento da embalagem. Então, o sistema de neve carbônica consiste na aplicação da neve carbônica sobre os produtos antes da embalagem ser fechada e transportada para o embarque, ou quando se deseja baixar a temperatura do produto na embalagem antes de entrar na câmara de armazenagem. Então, o gelo seco ou a neve carbônica, ela traz algumas vantagens, como por exemplo, eles têm baixo investimento, ele é compacto e flexível para várias temperaturas, sem contar que o CO2 ele é bacteriostático, ele tem uma manutenção simples, é de fácil manipulação, ele permite a conservação de alimentos que são mais delicados, mais frágeis, sensíveis, ele é inodor. Então, o gás também ele não gera resíduo, porque a sublimação do gelo seco ou da neve carbônica passa de sólido para gás, então não gera nenhum resíduo. A atmosfera modificada também, né, é uma embalagem que contém ali um gás que ajuda ali na conservação do alimento por um tempo maior. Então, o método, né, de embalagem em atmosfera modificada consiste em substituir a atmosfera que rodeia ali o produto no momento da embalagem por outra, ou seja, por um gás ou por uma mistura de gases. E esses gases, né, ou essa mistura de gases, é especialmente preparado para cada tipo de alimento. E isso permite controlar melhor as reações químicas, enzimáticas e microbiológicas, e evitando ou até mesmo minimizando as principais degradações que são produzidas durante o período de armazenamento, e ao mesmo tempo também impede o crescimento dos micro-organismos. Ou seja, a atmosfera modificada, né, a embalagem em atmosfera modificada, consiste em retirar o vácuo ali da embalagem, introduzir um gás ou uma mistura de gás, que essa mistura de gás ou esse gás vai depender ali do alimento. Aqui nessa tabela nós temos as vantagens e as desvantagens da embalagem em atmosfera modificada. Essa tabela eu retirei de um artigo que eu irei disponibilizar no final da apresentação. Então, dentre as vantagens da utilização da embalagem em atmosfera modificada, nós podemos citar aqui o aumento do período de vida útil, uma redução das perdas que são causadas aí pela expiração do prazo de validade, um produto de melhor qualidade, melhor separação de produtos que são fatiados, com poucos ou mesmo sem adição de conservantes. Então, o produto ele é melhor apresentado, as embalagens elas são seladas, possuem barreiras contra a contaminação e perdas de líquido, e as embalagens também elas são práticas e sem cheiros. Dentre as desvantagens nós temos um aumento dos custos, um controle imprescindível da temperatura, uma especificação de atmosfera adequada a cada tipo de produto, uma especificação de pessoal e equipamento especial, maior volume de embalagens,
perdas de benefício após a abertura da embalagem e a dissolução do CO2, ele pode levar ao colapso da embalagem. Então, os objetivos da embalagem em atmosfera modificada é estender o prazo comercial, né, dos produtos alimentícios, prevenir ou retardar qualquer alteração indesejáveis nas características sensoriais, nutritivas e microbiológicas nos alimentos. Então, essa embalagem em atmosfera modificada, ela tem a finalidade de retardar o crescimento dos micro-organismos deteriorantes e patogênicos, a partir da diminuição da concentração de oxigênio e da aplicação de níveis adequados de CO2, visto que o CO2 ele possui um efeito inibidor, né, de presença ali de bactérias e de fungos, então inibindo assim o crescimento dos micro-organismos. E esses objetivos da embalagem em atmosfera modificada, ela é baseada em 3 princípios: em redução de alterações fisiológicas, químicas, bioquímicas, físicas indesejáveis nos alimentos, no controle do crescimento microbiano e prevenção da contaminação do produto. Então, para alguns pesquisadores, esse tipo de embalagem, né, de embalagem a vácuo, é considerada uma forma de embalagem em atmosfera modificada, visto que ao removermos ali o ar da embalagem, a atmosfera no interior da embalagem ela é modificada. Então, a embalagem a vácuo ela é a primeira forma de embalagem em atmosfera modificada desenvolvida comercialmente. E essa técnica de conservação consiste em selar os alimentos a vácuo, retirando assim todo o ar do interior da embalagem. E o benefício desse processo é que o alimento ele deixa de entrar em contato direto, né, com o oxigênio do ambiente, que é o principal causador aí de deteriorização, rancificação aí nos alimentos. E além disso também, com a retirada do ar, né, ali com a retirada do oxigênio, os micro-organismos aeróbicos, eles não conseguem sobreviver no alimento, diminuindo bastante então as taxas de contaminação no alimento. Então, vou explicar um pouco sobre esse artigo que fala da avaliação da utilização de embalagens em atmosfera modificada sobre a conservação de sardinha. Os pescados, eles são muito susceptíveis à deteriorização microbiológica devido à sua alta atividade de água, ao seu pH neutro e também porque eles geralmente apresentam uma alta carga microbiana. E a vida útil dos alimentos perecíveis que são conservados em atmosfera normal, ela é limitada principalmente pelo efeito do oxigênio atmosférico e também pelo crescimento dos micro-organismos que crescem aí na presença do oxigênio, que são os micro-organismos aeróbicos, e que são produtores de alterações e que promovem mudanças, né, aí no alimento, como mudanças no odor, no sabor, na cor e na textura, conduzindo então à perda da qualidade do alimento. A modificação da atmosfera, ela prolonga significativamente a vida útil dos alimentos quando comparamos à refrigeração. E além disso, os alimentos que são embalados em atmosfera modificadas, ele atende à crescente demanda dos consumidores por alimentos frescos e de boa qualidade, com uma maior vida útil, porém sem conservantes e aditivos. O objetivo, então, do artigo, foi avaliar a evolução do crescimento microbiano e as características físico-químicas na sardinha, que foram embaladas em atmosfera modificada, e buscou avaliar as misturas mais adequadas
para a conservação sob refrigeração, assim como diversificar as possibilidades de conservação na indústria pesqueira. O material e métodos. As amostras, elas então foram obtidas em um pesqueiro que fica situado em Niterói, no Rio de Janeiro. Depois elas foram encaminhadas para o Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Fluminense, e essas amostras elas foram transportadas e acondicionadas em condições de temperatura e higiene adequadas. O tratamento das amostras, então, primeiro foi feito, elas foram lavadas com água destilada e esterilizada. Depois, cerca de 100 gramas de sardinha foram introduzidas em embalagens plásticas de baixa permeabilidade, e depois essas embalagens elas foram divididas em 8 lotes de aproximadamente 1,5 litros. E nesses lotes, em cada embalagem, eles colocaram 100% ar, 100% CO2, 50% CO2 e 50% O2 e embaladas a vácuo. E depois elas foram termoceladas e armazenadas a mais ou menos 2 graus Celsius durante 22 dias. As análises fisicoquímicas e microbiológicas foram realizadas da seguinte maneira. Primeiro, a análise de pH, que foi realizada pelo método potenciométrico segundo a técnica descrita no Manual do Laboratório Nacional de Referência Animal, que é o LANARA 7, em Pipicata. Depois, para a análise das bases voláteis total, utilizou-se o método de microdifusão, seguindo o mesmo manual, LANARA 7, com as 3 repetições. E para a contagem dos micro-organismos heterotróficos, aeróbicos, mesófilos, viáveis, seguiu o método preconizado pelo manual LANARA 6, utilizando-se o meio de cultura H padrão para a contagem, que é o PCA, com a incubação de mais ou menos 2 graus Celsius e leitura em 24 e 48 horas. Os resultados e discussões. Aqui nessa tabela 1, nós temos os valores dos comportamentos do crescimento bacteriano nos diferentes tratamentos de atmosfera modificada e embalagem a vácuo. Então, aqui, de acordo com essa tabela 1, nos mostra que a amostra que foi embalada com 100% CO2 foi a que apresentou o melhor comportamento, pois ela apresentou o maior tempo de duplicação, que foi de 19,83, e a maior fase de latência, que foi de 5,42. O tempo de duplicação é definido como o tempo de crescimento dos micro-organismos e a fase de latência como o tempo em que essa população demora para crescer ativamente. Então, a amostra que foi embalada com 100% CO2 foi a que apresentou o maior tempo de duplicação e a maior fase de latência. E com isso, ela apresentou o maior tempo de espera de crescimento de bactérias. A segunda amostra que apresentou o melhor comportamento foi a que foi embalada com 50% CO2 e 50% O2. Pois apesar de ter apresentado aqui uma fase de latência baixa, que foi de 0,88, ela apresentou um tempo de duplicação bem próximo aqui à amostra que foi embalada com 100% CO2. E isso garantiu, então, a essa amostra aqui que foi embalada com 50%, um tempo de vida útil de 13 dias. As amostras de controle, que é a amostra A e a amostra a vácuo, elas apresentaram um comportamento semelhante, pois elas tiveram um prazo aqui de vida útil bem próximo, o que foi da amostra controle de 9 dias e da amostra a vácuo de 8 dias. Então, a amostra que foi embalada a vácuo, ela apresentou uma fase de latência relativamente baixa, que foi de 1,66, e um tempo de duplicação
baixo, né? Muito pequeno, que foi de 10,54, o menor dentre todas as amostras. O que garantiu a essa amostra um prazo de vida útil bem pequeno quando comparado às demais amostras. Então, a conclusão é que, de acordo com os resultados, pode-se concluir que as embalagens enriquecidas com CO2, elas demonstraram ser o melhor método de conservação em comparação com as demais estudadas. Então, é possível dispor do processo de atmosfera modificada, gerado no presente experimento, ao setor produtivo de pescado, visando, então, novos produtos, utilizando a sardinha como matéria-prima. E recomenda-se, então, o uso da atmosfera de 100% CO2 como forma de conservação da sardinha, por apresentar melhores parâmetros de vida útil. Aqui, então, tem algumas sugestões de artigos e vídeos para melhor fixar o conhecimento. Esses dois primeiros aqui são artigos e os dois últimos aqui são os vídeos. Os artigos falam melhor aí sobre a embalagem em atmosfera modificada, e os vídeos mostram um pouquinho essa etapa aí de processamento aí das embalagens, dos alimentos que são embalados em atmosfera modificada. Então, vale muito a pena tanto ler os artigos quanto ver os vídeos. Essas são as referências utilizadas. E obrigada.